Então, meu nome é Sayonara Brandão, eu sou chefe de produção aqui da TV Gazeta e respondo pela produção dos dois jornais, o STV Primeira Edição e o STV Segunda Edição. A produção para esses dois jornais, é claro, começa bem cedinho, a gente começa acompanhando os jornais do dia. Na internet, jornal impresso, a própria rádio CBN, muitas matérias são desdobramentos das matérias que já saem nesses dias. E é claro que o peso aí, o mais gostoso de fazer em produção, a gente tem aquela preocupação também com matérias, com apostas que vêm de levantamentos, de pesquisas, de investigação. E aí no desenrolar do dia a gente precisa confirmar essas apostas para então definir as pautas do dia seguinte. Aqui na TV Gazeta, o procedimento é assim. Assim que a primeira edição acaba, o jornal que começa meio-dia, acaba entre meio-dia e 40 e meio-dia e 50, todos os editores do jornal e a gente se reúne para avaliar o jornal daquele dia e definir as pautas do jornal do dia seguinte. E aí, né, dessa reunião, eu saio dessa reunião cerca de 1h30 da tarde, 2 horas, chegam as produtoras da minha equipe, que hoje nós somos em 4, eu divido cada assunto conforme o perfil de cada uma e a gente toca durante essa tarde todas as marcações para as pautas do dia seguinte. A reunião da segunda edição também é à tarde, é logo depois que essa reunião do primeiro acaba, em que eu despacho os materiais, né, cada assunto para uma produtora, por volta de 3 horas da tarde, acontece a mesma reunião, mas com a editora do Jornal da Noite, e aí a gente define os assuntos para o dia seguinte. Então, os dois jornais, tanto de meio-dia quanto das 19 horas, eles são desenhados no dia anterior, com essa reunião que acontece com os editores. E aí, com o tempo, a gente vai adaptando esses jornais. O primeira edição hoje é bem comunitário, tem os quadros, né, o calendário, que é o mais pedido aí pelas comunidades, e o segunda edição já não tem tanto esse perfil. É um jornal um pouco menor e ele não entra tanto o assunto factual comunitário, é o factual investigativo, é o factual policial. Então, falar de televisão, é impossível fazer televisão sem produção. Muito factual se desenrola na rua. A gente vê aquelas matérias, as pessoas perguntam a gente, né? E aquelas matérias que acontecem? Acontece um acidente, acontece um atropelamento, acontece um incêndio. É claro, o repórter ele vai para lá, mas é aqui para a redação que ele liga, pedindo a sonora com o corpo de bombeiro, sonora com a polícia militar. Então, essa produção é a produção do dia, que é delicada e precisa ser rápida. Agora, a produção do dia anterior ela é fundamental, porque os quadros, como eu falei, os quadros especiais dos jornais, aquelas matérias que tem dado da CESA, dado da Polícia Militar, dado do Corpo de Bombeiro, isso tudo a gente precisa de antecedência para conseguir. Então, só a produção, levantando esse material antes, é que consegue dar bagagem para o repórter ir para a rua e voltar com uma matéria especial, uma matéria bacana. Então, aqui, antigamente, a gente tinha alguns quadros. Vou dar esse exemplo em cima dos quadros do STV Primeira Edição. O quadro da Lucy, por exemplo, era um projeto. Hoje a gente tem vários. O último que a gente criou, por exemplo, foi o quadro Animal. E aí a ideia veio até de uma colega do SEDOC que tinha animal em casa, gostava de animal, mas tinha 1000 dúvidas, né? No inverno o que fazer com o animal, no verão o que fazer com o animal, que dar de comer para o animal. E aí essa ideia simples surgiu. Os editores, na reunião de pauta que eu já falei, aprovaram esse quadro e aí entra a produção. É nesse momento que a produção é chamada e fala, a partir de agora a gente precisa de personagens toda semana que tenham animais e tenham dúvidas sobre como lidar com seus animais e veterinários parceiros, que a gente possa gravar com um em cada semana. E aí desde então a gente vem fazendo essa produção. Tem projetos que surgem de ideias simples, mas que estão no dia a dia das pessoas. E tem os mais rebuscados, né? Que é um projeto de um programa inteiro, como tem Movimento, do Gazeta Comunidade, que a Sandra vai falar daqui a pouco. São projetos aí que pedem mais, né? Pedem cenário, pedem pessoas só focadas naquilo. A produção do Gazeta Comunidade, por exemplo, ela era dividida, né? A mesma equipe que fazia a primeira edição, a segunda edição, fazia o Gazeta Comunidade. Hoje não, já tem uma equipe só com Gazeta Comunidade. Então, cada projeto, conforme a complexidade, sempre tem produção. E aí a gente vai se dividindo e fazendo conforme a necessidade e o tamanho que esse projeto vai tomando. Hoje um projeto do primeira edição que toma muito de produção é o calendário, porque tem a marcação, tem a cobrança de prazo da prefeitura e tem a agenda, porque no dia que o calendário vai para o ar, aquela data que a gente recebeu da prefeitura vai para uma agenda gigante e quase todo dia tem uma nova data vencendo.
Então esse é um projeto que dá muito trabalho, que sem produção impossível de ser realizado e que com o tempo só cresceu. A TV sempre foi sonho de infância. Eu sempre quis trabalhar na TV, trabalhar na TV Gazeta. Vocês não devem lembrar da época da Gazetinha. Porque quando eu era pequena existia um programa chamado A Gazetinha. Meu sonho era trabalhar na Gazetinha, mas meus pais não deixaram. Então eu tinha certeza que quando fosse fazer vestibular eu ia querer fazer jornalismo para trabalhar na TV Gazeta, sabe? E só que eu custei vir pra cá. Eu passei um ano pela Tribuna, um ano pela TV Vitória, até que eu vim. Como eu fiz vestibular, voltando lá, né, que você me perguntou quando. Eu me formei em 88. Nossa. E aí eu já fui trabalhar na TV Tribuna, TV Vitória, e depois eu vim pra cá. Tem 22 anos que eu tô aqui. Comecei aqui como repórter, depois fui pra apresentação, passei alguns anos na primeira edição, depois voltei pra reportagem e agora eu tô há 10 anos no Gazeta Comunidade. Incrível falar isso, mas já tenho 10 anos. Bom, o programa ele não foi criado, eu não participei da criação dele. Foi uma repórter antiga que veio antes de mim, que era a Rose Duarte. Eu assumi o programa, ele tinha esse novo programa, que aliás, a Gazeta Comunidade já existiu há muitos anos, que eu não vou lembrar quando, aí ele deu uma parada e depois retornou e agora está fazendo 10 anos. E aí foi criação da Rose com a equipe, então era uma demanda para essa questão de comunidade. Já começou aquele apelo pela comunidade, né? E a primeira edição não dava conta de tudo, então resolveu-se criar um programa focado na comunidade. A principal questão era a questão dos problemas de comunidade, que a primeira edição, por exemplo, não podia fazer um ao vivo tão longo, falando de problemas, de solução. E o Gazeta Comunidade, a gente tinha um espaço maior para discutir isso, com matérias maiores e esses vivos externos com a população, né, com um tempo maior. Então ele surgiu para cobrir esse espaço. E daí, matérias mesmo voltadas para a comunidade, projetos sociais interessantes, artesanato, culinária, talentos da comunidade, trabalhos voluntários. E é um programa feito pela comunidade, para a comunidade mesmo, né? O horário dele é no sábado? Sábado às 8 da manhã, de 8 às 8h30 ao vivo. Sempre foi no sábado? Sempre foi no sábado. Porque quando a gente lida com gente, né, é sempre complicado. Graças a Deus, a maioria a gente consegue contornar. O grande problema é quando o imprevisto acontece durante o ao vivo, né? Mas isso não é tão comum, não. Mas acontece tanto problema técnico, quanto muitas vezes a gente combina num bairro que parece que vai estar super animado, aí quando o programa entra no ar, o repórter está desesperado lá, Sandra, só chegaram 2 pessoas, o que eu faço? Aí a gente tem toda uma estratégia, faz a primeira entrada menor, que é quando a pessoa vê o programa no ar, eles já correm para lá, aí a segunda entrada, geralmente são 2 entradas do vivo externo, aí a segunda entrada já está mais movimentada, pode cair um sinal de vivo, né? Isso acontece, aí a gente dá um desespero, mas tudo bem, a gente finge que está tudo bem, e normalmente as pessoas em casa não percebem. Ainda bem, né? A gente tem que ser um pouco artista, mas a gente sempre consegue contornar, né? Então, a dificuldade da produção, a primeira dificuldade são os factuais, que às vezes a gente faz igual na época das chuvas. Geralmente a gente tem 10 matérias pautadas para o dia seguinte e 3 vivos. Pelo menos 2, mas o ideal, e a gente sempre tenta fazer, o ideal são 3, marcados, né? Todo esse produto de fruto de produção. Mas aí, na época das chuvas, a Grande Vitória e o interior ficaram em calamidade. Então toda a produção caiu. Então o factual é uma coisa que a gente sabe que tem prioridade, mas é um dificultador porque as pautas que a gente produziu para aquele dia, nem todas a gente vai conseguir reaproveitar.
E aí é um personagem que espera, é uma fonte que fica esperando, mas também é entendível, né? Tem motivo que não é mais forte do que qualquer produção. O primeiro é isso. E depois, o trabalho em equipe realmente, em televisão, trabalho em equipe é tudo. Porque a ideia nasce na reunião de pauta, às vezes eu que levo, às vezes é o editor que leva. Aquela ideia tem que virar a verdade, que é o papel da produção, né? E que isso que a produção faz. Virou verdade, vai para o espelho da produção, que a chefia de reportagem acessa no outro dia, define daquelas pautas os repórteres que vão pegar, os repórteres voltam com o material e o editor é que define se aquele material vai para o ar daquela forma e quando é que vai para o ar. Porque tem a produção fria, né? A gente faz matérias que não precisam ir no outro dia, e ainda bem, porque o dia que o jornal não tem tanto factual, essas matérias é que salvam o dia seguinte. Então, vem aí o papel do editor também, aí passa pelo apresentador, aí passa pelo apurador, que apura a nota, atualiza a nota pé daquele VT quando ele for pro ar, para ele também não ficar coisa velha, não tem como mandar pro ar. Então, televisão é o puro trabalho em equipe. Então, hoje a TV Gazeta já teve isso um tempo e agora voltou a ter. Hoje a TV Gazeta tem um núcleo de rede, que é uma produtora. Quando essa produtora não pode atender exclusivamente a rede, porque as demandas locais são muito maiores, acaba que o chefe de redação ele atende. Hoje a gente está com um ritmo até bem acelerado de atender a rede. O local não deixa de ser nossa prioridade, muito pelo contrário, é a prioridade final, porque a gente tem o Praça 1 e o Praça 2 para fechar e os programas semanais. E a rede, sempre que tem uma demanda deles, ou uma matéria aqui, que cabe lá, aí a gente tem essas duas pessoas específicas que fazem o contato, tanto a produtora de rede quanto os repórteres, que hoje é o Mário Bonello oficialmente, e o chefe de redação, que é o Bruno Dalvi. Mas também tem casos que a gente faz o contato também. A Globo News sempre está em contato com a gente porque é muita coisa, determinado assunto, como esse da explosão da plataforma da Petrobras, os dois só não dão conta. Então a gente para tudo aqui para dar conta do nacional. Você passou pelo jornalismo, hoje em dia está fazendo programa de entretenimento. Não é entretenimento, Não. é jornalismo. É Gazeta jornalismo. Publicidade faz parte da grade de jornalismo. Mas não tem um pouco também de entretenimento, pode-se dizer? Não, porque entretenimento e jornalismo dentro da Globo são dois setores completamente diferentes. O Em Movimento já foi um programa de entretenimento, porque entretenimento na Globo significa poder usar merchandising, marcas, e a gente é proibido. A gente não pode ter comprometimento, o jornalismo não pode ter comprometimento com nada. Eu não posso ter aquilo que saiu e falou, eu não posso colocar marca, eu não posso ter alguém patrocinando minha roupa, eu não posso ter nada disso. Por quê? É uma questão de ética muito grande, que as pessoas às vezes criticam a Globo, né, lá fora, e não imaginam como a Globo é ética. E uma das coisas principais é isso, se eu tenho uma pessoa patrocinando a minha roupa, eu não posso de repente falar mal dela depois. Se ela fizer alguma coisa errada, eu não posso falar, eu estou na mão dela porque ela me empresta minha roupa. Então a Globo não quer isso. Igual o profissional daqui, você não pode ser assessor de imprensa. Ah, poxa, que chato, né? O salário não é tão grande, eu precisava fazer um extra lá fora. Não pode. Porque se você é assessor de uma empresa, como é que você pode ser isento numa matéria? Se a gente tiver uma matéria naquele local que você trabalha, vai dizer, ah, fizeram a matéria lá porque fulana é assessora de lá. Ou deram essa versão porque fulana está lá. Então a gente aqui também não pode trabalhar, ser assessor, né? Nem trabalhar em outro local. Porque a gente tem que ter o máximo de isenção possível. O entretenimento já tem essa liberdade. No meu caso, eu sou jornalismo. Hoje a gente não tem... O Em Movimento não é mais entretenimento, né? Hoje nem o Em Movimento, a gente não faz mais. A gente não tem mais programa de entretenimento aqui. Mas houve um motivo porque no Em Movimento nós temos mais? Houve um motivo, sim. Que, na verdade, a gente não tem um núcleo de entretenimento aqui para dar apoio a esses programas. A gente até existe uma possibilidade de se pensar sobre isso, mas precisa ter profissionais ligados ao entretenimento. Como a gente não tem, o que acabou acontecendo? O Em Movimento ele enfraqueceu, então ele teve que voltar para o nosso núcleo aqui, porque não foi criado
criado esse núcleo de entretenimento, porque exige contratação, existe chefia, estrutura, porque aí o nosso chefe de jornalismo não manda mais nesse programa. Ele não depende mais da nossa estrutura e a gente não tem uma outra estrutura para oferecer. Eu acho que no futuro a gente busca esse caminho, mas precisa se estruturar para isso, para ter esse programa, porque eu acho que principalmente os de fim de semana, acho bacana, né, que tem uma linha diferente, tudo, não vejo problema, mas depende dessa organização que a gente não tem hoje ainda. Até porque quando se fala em TV, a gente lembra formação e entretenimento, né? Formação mas é porque o entretenimento que você está querendo dizer é diferente. É a linha editorial. A linha editorial. Claro que a gente bota cultura, que é entretenimento, acho que você está querendo dizer. Música. Tem música, tem cultura, que é entretenimento. Mas a palavra entretenimento e jornalismo na Globo são grupos diferentes, são quase como se fossem empresas diferentes. São normas diferentes, é tudo diferente. Tipo a Fátima Bernardes, ela hoje é entretenimento. Vocês já tinham visto ela fazer propaganda? Então agora ela pode, entendeu? Então a propaganda seria a chave ali, ela não... a palavra-chave realmente para se olhar um programa e ver que é exatamente, é a palavra-chave. Ela não podia ter a imagem dela filiada a nenhuma marca. Hoje ela está livre para isso e o programa dela está livre também para vender. Claro que tudo é dentro de uma ética, né? Não dá para encher o programa de comercial e tal, mas ele é mais livre para isso. Então a TV Gazeta não tem esse programa de entretenimento. Só tem assuntos mais leves dentro da programação de jornalismo. Entendi. Mas são setores totalmente diferentes. A gente não tem nenhuma ligação com o comercial. Vocês realmente só ficam mais ligados mesmo à produção de programa. Tanto que é uma coisa que às vezes ofende a gente. Ah, vocês fizeram isso porque essa pessoa bota comercial lá na TV Gazeta. Cara, isso é uma coisa que chateia a gente, sabe? Porque não tem nada a ver comercial. Aqui é comercial e jornalismo é jornalismo. A gente não se mistura. Nem é no mesmo andar. Não tem isso, entendeu? A gente vai fazer matéria na loja tal porque essa loja põe propaganda na TV. Não, isso aqui é uma coisa que a gente tem, assim, muito bem firmada e me ajuda a palavra, saiu. É quase pecado falar isso aqui dentro, entendeu? A gente não tem vínculo. Se a pessoa que mais põe comercial aqui hoje tiver um problema na empresa dela, a gente vai lá e vai denunciar. A gente não é vendido para o comercial como muita gente imagina, porque as outras emissoras não têm também essa ética que a gente tem, né? E às vezes as pessoas acham que é tudo igual. E não é. A Globo, a gente tem essa norma e a gente tem orgulho disso. É muito bom isso, muito bacana. Você não é vendido para nada aqui dentro. Eu vim de outras emissoras, uma experiência que me marcou quando eu cheguei aqui foi essa questão da roupa. Antigamente, podia ter assim, não tem um nome embaixo, igual a maioria dos programas tem, fulana veste tal loja, né? A nossa apresentadora na época era Cláudia Gregório, que hoje apresenta o Jornal do Campo, e tinha uma boutique que vestia ela, mas não tinha marca, que a Globo proíbe. Mas essa boutique emprestava as roupas para Cláudia. E houve um problema, a Excelsior descobriu gatos em várias empresas aqui. E o nosso repórter foi. Quando ele chegou, uma das empresas era essa loja, que vestia a Cláudia Gregório. Quando o repórter chegou lá para fazer a matéria, a dona da loja quicou. Não, mas você não pode mostrar, porque eu visto a Cláudia e eu vou ligar agora pro dono da empresa, que eu sou amiga pessoal dele. E aí o nosso repórter fez a parte dele. Ele ficou meio apreensivo, coitado, porque ele também nunca tinha passado por isso. Mas ele fez a matéria e trouxe para o nosso chefe, para o Ábido. O Ábido chegou e falou assim, e na hora falou, a matéria vai ao ar. Inclusive o dono da empresa já tinha sido acionado e ligou para o Ábido falando, autorizando, ó, a pessoa é minha amiga pessoal, mas se ela realmente está descumprindo, se ela realmente, né, se a Excelsior está lá notificando e a gente está mostrando todas, nós não vamos livrá-la. Nossa, eu achei aquilo assim muito bacana na época, porque eu vinha de uma emissora que com certeza
falaram, não vão mostrar isso daí, entendeu? Então aquilo eu falei, poxa, que bacana isso. E foi ao ar e é assim que funciona. Então faz tempo que é desse jeito. A vida inteira. Então por isso que dá certo. Porque vem de Carrier, que é uma pessoa super ética, e de Albuquerque, que é extremamente ético e zeloso. E agora a gente passou para André Junqueira, que segue a mesma linha. Então acho que é muito, né, da Globo, lógico que vem, isso vem da Globo. Padrão qualidade. E de ter caído na mão de chefes que realmente valorizam isso, né? Porque se você mistura uma hora ou outra, dá um deslize. Não tem como. Agora se você não mistura, realmente segue uma estrada só. Eles eram por isso. É claro que nada é 100%, porque tem gente de todo tipo, a gente não tem como Controlar. né? A gente não sabe na prática como um repórter age na rua, como, claro, eles tentam controlar tudo. É claro que tudo tem, né, um escapezinho ou outro, mas essa é a norma. Aí é uma pergunta técnica. Eu sei que aqui os espaços no Nacional são abertos para os locais. A gente tem o espaço de meio-dia aberto, o espaço da noite aberto e o espaço de final de semana aberto. Mas como que esses espaços são acrescentados, isso é uma questão técnica, eu não sei te responder. A gente tem... Eles definem e passam pra gente. Igual a gente está perto de ter uma mudança aí. Talvez mude alguma coisa na programação, principalmente no final de semana. Isso é tudo definido por eles e a gente tem que se adaptar. Mas o técnico que vocês falam é de lá? De lá. Nacional? de lá, nacional. Isso não passa pela redação da TV, Ou seja, isso passa pela programação. É não programação, é com a gente. isso. Entendi. É outro tem um setor só para isso. Que é nacional, que é nacional e faz contato com o Com a daqui. A gente programação tem uma daqui. pessoa aqui. Mas é uma coisa que já vem pronta, né, Sandra? Ou seja, é uma conversação entre lá com o responsável O daqui. setor de programação daqui. Ok. Então, a audiência, ela tem sido cada vez mais acirrada, né? Só que a linha editorial da TV Gazeta é a mesma. Então, a gente tem um jornal maior, a gente tem um horário aí de briga de audiência normal, que a gente, normalmente, no geral, a gente está acima. Mas eu acho que esses quadros, como eu falei, o próprio comunitário, ele responde e consegue atender a uma população muito grande. Então, na nossa linha editorial, a gente tenta fazer essas apostas para atender o maior número de pessoas possíveis, né? Porque a gente está aqui, a gente é a voz de muita comunidade. Então, é apostando nisso, seguindo a nossa linha editorial, a gente garante a audiência. Então, tem um setor agora que está fazendo uma audiência diária, que está coletando mesmo uma audiência diária da TV. Tem um setor responsável por isso aqui. E aí, conforme esses resultados, a gente vai mexendo nos jornais. E às vezes, mesmo fora desse resultado, a gente mesmo é que dá um tempo num tipo de assunto, dá um tempo num quadro e depois volta com ele quando for o momento, quando é um momento que pede. Muita coisa a gente segue, padrão Globo. Muita coisa. Tem até uma norma, falando de produção, que dificulta um pouco a produção, mas que é correta. Nem toda matéria a gente, tirando o quadro ao trabalho, por exemplo, que é um quadro que dá serviço. A empresa tal está contratando 100 pessoas e para mandar seu currículo o contato é esse. Tirando isso, a gente é proibido pela Globo de dar qualquer nome de marca e mostrar banner e não tem isso aqui. Isso entra na linha editorial também. Então isso dificulta um pouco, porque a gente precisa do cara que é dono da empresa tal, que só ele faz aquilo, ele é o personagem da matéria. Mas a gente jamais vai botar o cara sentado em frente à marca dele e mostrar a marca dele. É uma regra que a gente segue da Globo, que a Globo faz, as afiliadas fazem também. Você sabe exato, Sandra? Eu acho, vou chutar aqui, eu acho que 76. Eu acho que são 36 anos. Não, 76 que a TV surgiu. 76. Vou ter que confirmar isso. Então vamos lá. Eu formei em 2010 e estou chefe de pauta vai fazer 3 anos aqui na TV Gazeta.
Jornalismo sempre foi meu sonho. Eu fiz 6 vestibulares no mesmo ano, 5 para direito, que era o que mamãe queria, e 1 para jornalismo, que era o que eu queria, e foi nesse que eu fiquei. E assim, eu me realizo todos os dias nessa profissão. É uma profissão que te dá a oportunidade de todos os dias trabalhar com coisas diferentes. Nem um dia é igual ao outro. Você tem o seu horário de trabalho, você tem sua rotina de trabalho. Mas as notícias são diferentes, às vezes os repórteres são diferentes, as matérias você pauta de um jeito e chega de um jeito diferente. Então esse gostinho aí de todos os dias ter um desafio diferente a cumprir, isso é muito bacana. Não entrei na TV Gazeta para ser chefe de pauta, entrei para fazer reportagem, hoje faço, inclusive nos finais de semana, mas aí o caminho e a empresa me levaram para a chefia da pauta. É um desafio muito grande para mim, até porque eu sou nova também, mas é um desafio que é gostoso de vencer todos os dias, porque você tá ali falando de produção, você depende de muita gente, você depende do editor, você depende da chefe de reportagem liberar sua pauta no horário, porque o personagem tá lá no Parque Moscoso esperando, então você depende de muita gente e você também é cobrado por muita gente. E tem os produtores, que querendo ou não você tem que gerir uma equipe, mas assim, a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas e se realizando com essa parte boa que eu já falei, do diferente e da superação a cada dia. Eu acho que é equipe e persistência. 2 palavras-chave, falando de produção. O Gazeta Humanidade, a gente geralmente prepara ele de uma semana para outra. A gente trabalha com uma semana de antecedência. A gente pega as demandas que chegam, os pedidos, né? Existe uma interação muito... Hoje, como a Sayonara falou, a gente tem um produtor só do Gazeta Comunidade, mas isso tem pouco tempo. Mas a gente conversa muito com a pauta dos telejornais, até mesmo para a gente não fazer a mesma coisa. Então, vem muita sugestão da pauta, é praticamente tudo junto. Então a gente pega as demandas e apura durante a semana. Não tem um dia muito certo, a gente não tem... Já teve um pouco mais disso, mas como a gente está com um produtor, ele tem que dar conta do serviço dele, né? Mas não tem um dia, segunda-feira faz isso, terça-feira faz aquilo. Tem o dia de produção na externa, que é segunda-feira, a gente vai pra rua. Na terça-feira tem a minha rotina, que é gravar a chamada que vai ao ar, chamando para as matérias que vão ao ar no sábado, então eu gravo na terça. Mas a produção, ela produz todo dia um pouquinho. Porque tem a produção dos VTs e tem a produção dos vivos, que é o Vivo Estúdio, que a gente sempre tem um especialista no estúdio falando de bem-estar, de saúde, às vezes de moda, às vezes de consumidor. Então ela produz com um especialista e produz o Vivo do Bairro, que é conversar com a população, né? Juntar todo mundo no bairro, que isso não é uma coisa muito simples, e convocar a prefeitura para estar ao vivo lá também, geralmente 7, 7h30 da manhã, porque a gente entra ao vivo às 8. Então, é uma coisa assim, todo dia tem alguma coisa para fazer, mas não tem uma rotina certinha. A gente está conversando todo dia, né? Porque eu tô junto com o produtor todo dia. Então, ó, Sandra, apurei aquilo, não tá indo muito bem, acho que não vai dar certo, vamos mudar. Ó, o Vivo Externo que a gente tinha combinado que ia ser, sei lá, igual agora tá produzindo um bloco, agora no sábado, um bloco de carnaval, acho que não vai rolar, porque eu não sei se a gente vai conseguir juntar esse bloco todo 7h30 da manhã, porque tem essa questão, nem todo mundo gosta de acordar cedo, sábado, né? Então a gente tem que estar todo dia ajustando pra dar tudo certo no sábado. Agora eu quero ver, Sandra. Deixa eu pensar. Tem programas que eu assisto que eu falo, ai, não pode acabar. Mas tem coisas que acontecem dentro de uma emissora que o telespectador, por que acabou? Não, eu acho que tudo tem que ter mudanças. E o Gazeta Comunidade está chegando num ponto de mudar. Até porque 10 anos eu acho que já é muito tempo e a gente vem sempre fazendo da mesma forma, né? E está chegando, a gente inclusive está discutindo uma mudança que eu ainda não posso falar, mas vai ter uma mudança grande por aí, seguindo a mesma linha e tudo, mas acho que precisa inovar, né? O telespectador gosta de novidade e tem aquela questão da audiência. A audiência, ela virou uma briga para todo mundo agora, graças a Deus, que eu acho super saudável, né?
Quando a TV Gazeta era líder absoluta em tudo, a gente era mais acomodado. Então hoje a gente não é mais, claro que é líder, mas não é só a questão das outras emissões, é a questão da internet, é a questão de tudo. A concorrência é a TV a cabo, TV por assinatura. A briga agora é grande. Então a gente está sempre tendo que inovar, que mudar. Então vai ter uma mudança aí, que eu espero que vocês gostem. Eu acho que vem de tudo um pouco. Primeira questão é a audiência. O que nós vamos fazer para melhorar a audiência, né? A primeira edição está sempre mudando, é quadro novo, é algo, né? A nossa estrutura do Gazeta Comunidade é uma estrutura muito pequena para um programa ao vivo, porque passa por essa questão de contratação, a gente precisava de uma equipe maior. Então o que a gente talvez faça é juntar equipes, né, que são os programas de sábado, para se estruturar e poder fazer uma coisa melhor. E a questão da mudança é isso, é de você, às vezes você cansa. Você mesmo já se sente cansada daquela estrutura ali. Então acho que é uma percepção nossa, uma percepção que vem da audiência, pedidos também, não de mudança, mas chegam pedidos de quadros novos, chegam pedidos de matérias novas, a gente, poxa, com essa matéria não dá para criar aquilo, entendeu? A gente está sempre pensando. E agora, em abril, a Globo ela sempre lança nova programação. Então a gente está querendo aproveitar esse gancho do lançamento da nova programação para a gente também fazer uma mudança, aproveitar. Tem essa questão também, 10 anos, sabe quando está na hora de uma mudança? Acho que junta tudo, né? A gente sempre lança alguma coisa nova. Na mesma época. Seja um quadro, nem né? seja um quadro. Seja um quadro. Ou seja, toda filiada ela segue a risca. Da Globo, sim. A Globo sim, quer dizer que as outras pode ser que sim, pode ser que não. As outras eu não sei como é que funciona. Aqui a gente segue a risca. Aquilo que você perguntou, a gente tem um espaço que eles dão para o programa local, mas esses programas locais também não são livres. Tudo passa pela aprovação da Globo. Se você quiser fazer um programa novo, você tem que fazer pilotos, mandar para lá, eles vão dar palpite. Ou seja, vocês não decretam, eles que decretam. A gente pode criar, a gente tem uma liberdade muito grande. Por exemplo, os quadros, essas coisas, não precisa. Agora, um programa novo, ele tem que estar dentro da linha da Globo. Se você quiser mexer dentro da estrutura do seu programa que já existe, aí tudo bem. Tudo bem. Mas a partir de um novo projeto, vocês têm que mandar para a Globo para ela se autorizar ou não. Exatamente. Porque você tem que seguir a linha. Igual vai ter uma mudança deles na programação de sábado. Então a gente vai ter que se adequar também a isso. Não que os nossos programas não estejam dentro. Mas já que eles vão mudar e a gente também quer mudar, para fazer essa mudança maior, precisa da aprovação deles. A gente tem que sempre seguir a linha, entendeu? Para ser sincero, hoje eu não tenho não. Tem várias pessoas que eu admiro, dentro da Globo principalmente, mas dizer assim, um nome, tem muita gente. Um jornalista que você usou como, nossa... Não. Tinha antes, você falou que hoje não tem, mas tinha antes. Não, pensei, quando eu comecei, por exemplo, que eu comecei na TV Vitória, então eu me inspirei muito na época no profissionais de lá que me ajudaram no início, né? Tipo, Jane Billet, não sei nem onde ela se encontra hoje mesmo. E a irmã dela, Miriam Billet, muito engraçado. A Miriam Billet apresentava o jornal, então eu não sabia apresentar nada. Como eu ficava ali ouvindo, eu peguei um pouco da entonação dela no início, era muito engraçado. E ela tinha uma voz muito bonita, veludada, ela fazia Cariacica FM também na rádio. Então eu imitava assim, o tom, né? Você começa aprendendo imitando as pessoas. Mas depois você tem que buscar o seu caminho, né? Você começa tentando aprender com os outros, depois você tem que buscar a sua identidade, construir o seu nome. E eu, por exemplo, na Globo sempre surgem, que é onde a gente se inspira mais, pessoas novas, criativas, e ela começou a falar um pouco da mudança, o jornalismo que eu comecei hoje é totalmente diferente. Antes era aquela coisa muito mais rígida, hoje você pode ser você mesma. Você pode dar uma opinião, um palpite, você pode conversar. É outra coisa apresentar um jornal hoje do que apresentar quando eu comecei. Antes você tinha que seguir a linha. Quando eu comecei aqui a apresentar, eu já queria dar um toquezinho assim, eu fui até um pouco criticada no início.
eu queria dar tipo, acabava uma matéria, a gente falava, ah, que legal, oh, poxa, belo projeto. Uma besteirinha que você falava assim, já soava diferente, entendeu? Hoje isso é normal, graças a Deus, né? Que é aquela questão de se aproximar com o público, você conversar do jeito que ele conversa, aquela coisa bem coloquial. E isso é muito bom, isso é muito bacana. Pode-se dizer que a mudança do jornalismo então se deve totalmente ao público? Eu acho que sim, né? Eles que vão. Porque Essa a coisa gente quer se informal. aproximar deles. Então, quanto mais informal, mais próximo a gente fica. E a gente vai tentando buscar esse caminho mesmo. Porque a gente tem que conquistar cada vez mais o público, né? Seguindo uma linha, mas a gente vai aprendendo, vai sendo mais, sei lá, vai se moldando, né? Até porque eu acho que o público é o termômetro, né? É o termômetro. E para fazer jornalismo, eu acho que a minha palavra-chave desde sempre é amor. Se você não gostar muito, você não fica. Porque é maravilhoso. É o que me move. Até hoje, o meu sonho era trabalhar na Gazeta. Todo dia que eu boto o pé aqui nessa catraca, me dá aquela coisinha boa. Com 22 anos, é bom demais. Que era seu sonho realizado, né? E cada vez que você entra num projeto como agora de mudança, você renova isso. Se você não gostar, por isso que já passaram milhares de profissionais aqui, vão embora. Porque são muitas as dificuldades. A primeira, para quem está começando, que não é novidade, é o salário, né? O salário, infelizmente, a gente não é, né, bem remunerado. Mas se você gosta, se você ama, você vai crescendo, você vai dando um jeito na sua vida, e, você, né? E aí você fica, e cada hora cada dia é uma realização, que é o que a Sayonara falou. Você tem a oportunidade de conhecer pessoas diferentes todos os dias, de ouvir histórias diferentes, é um aprendizado diário, isso é muito gostoso, é uma profissão muito gostosa. Né? Então a palavra você tem que gostar muito.